Bom dia, feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 17 de outubro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Bom, hoje o título da lição é o chamado de Abraão. Então, nós vimos ontem, na lição de ontem, que nosso Senhor Deus pediu para que Abraão saísse lá da sua parentela, da sua casa, né? E fosse para um lugar, né? Onde ele ia indicar que ele ficasse. Não é isso? Então, Abraão entrou na terra como Deus havia ordenado, porém as coisas pareciam não ir bem para ele. Ao chegar aonde Deus lhe enviou, nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra, como diz lá em Gênesis 12, verso 6. Eles eram pagãos e conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: darei esta terra à sua descendência. Está lá em Gênesis 12, verso 7. Abraão precisava desse encorajamento. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele, pelo menos no início. Então nós vimos que é relatado lá em Gênesis que Deus havia prometido aquela terra, a terra de Canaã. Ele havia chegado ali, mas ele encontrou os cananeus habitavam ali, era um povo cruel, né? E ele começou a ter um início aí não muito bom, né? Mas Deus ali o encorajou, né? Falando que aquela terra ali seria dada a ele e a sua descendência, não é isso? Bom, a lição pede para a gente ler Gênesis 12, verso 10 a Gênesis 13, verso 1. Que coisas aconteceram ali, né, em seguida, e que erros esse homem, né, ou esse homem de Deus, acabou cometendo, não é isso? Ao lermos, né, e meditarmos nesse texto, nós vimos que essa terra onde Abraão chegou, né, ele foi obrigado a sair dali, porque havia uma grande fome na terra, né, e ele foi obrigado a sair dali e foi para o Egito. Ele para o Egito não tinha problema nenhum. O problema foi o que ele falou lá para Sarai, que era sua esposa, né? Pediu para que ela mentisse sobre o seu relacionamento com ela, dizendo que eles eram irmãos, entendeu? Porque o medo, né, de Abrão é que a sua esposa fosse tomada dele, né, devido à sua beleza, né, e ele fosse morto. Então, preocupado com isso, ele achou por bem mentir, né? E você vai ver que no decorrer da lição isso causou alguns probleminhas aí para o próprio faraó, devido a essa mentira aí de Abrão, né? E você vê que apesar de ser um homem de Deus, ele teve as suas falhas também, não é isso? Bom, deve ter sido aí desanimador deixar o conforto, né, e prosperidade na pátria dele, lá onde ele vivia, e ir para um lugar sem saber que lugar seria esse, como é relatado lá em Hebreus 11, verso 8. Foi a promessa que Deus fez para Abraão, e foi o chamado que ele fez para que ele saísse da sua parentela, da onde que ele vivia, e isso fosse para uma terra que ele ainda ia dizer qual seria essa terra. E uma das primeiras dificuldades que nós falamos aí foi a fome, né, que existia naquele lugar. E por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para um outro lugar, como nós vimos, foi o Egito. Então as coisas pioraram aí
ainda mais, devido a esse ato, inclusive, que o próprio Abrão acabou fazendo, né? Lá em Desejado de Todas as Nações, a escritora Ellen White, ou melhor, lá em Patriarcas e Profetas, na página 130, a escritora Ellen White, ela fala o seguinte, ó: durante sua permanência no Egito, Abrão deu provas de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana, ocultando o fato de que Sarai era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Ou seja, ele teria que confiar, falar a verdade, sabendo que Deus estava com ele, né? E que Deus ia cuidar de tudo. Não, ele teve essa fraqueza aí, essa imperfeição humana, e acabou fazendo justamente o contrário. Então a falta daquela fé e coragem sublimes, tão frequentes e nobremente exemplificadas em sua vida, essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. E por causa da falta de fé por parte de Abrão, Sarai foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo aí informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio e com o intuito de fazer dela a sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sarai, enviando juízo sobre a casa do rei, sobre a casa real. Então, assim, Faraó, depois que veio essas pragas que Deus havia enviado para o Egito, devido a essa situação que o faraó queria pegar Sarai para sua esposa, o faraó foi até Abraão e disse por que ele tinha feito isso, né? E aí depois mandou ele embora, junto com a sua esposa, dali do Egito, não é isso? O trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente Deus é paciente e não rejeitou o seu servo por esse erro. Então, apesar de Abraão ter errado ali, ele não rejeitou ele, né? Saber que apesar de nossos erros, né, que nós cometemos, assim como Abraão cometeu, se nós apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados e Ele ainda pode nos usar para a missão. Então, quando nos arrependemos, né, dos erros que efetivamente cometemos, dos pecados, Deus é misericordioso, né? Ele nos perdoa, né? E Ele pode continuar nos usando para essa missão. Então, o que nós aprendemos aí com a história aí de Abraão no Egito é que, independente das circunstâncias em que você esteja e que sejam propícias, assim como estava a situação de Abraão no Egito, e ele preocupado aí de Sara ser tomada por sua esposa, ele teria que ter falado a verdade, porque Deus iria cuidar de seu servo. E essa confiança que nós temos que ter. Deus vai cuidar da gente, independente das situações adversas que você tenha que passar. Ele vai estar no controle e Ele vai estar contigo. Basta que você confie, né, e fale a verdade. Bom, que Deus te abençoe e te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.